não podia ser diferente. Isaías capítulo 9, mas eu quero fazer um link lá com Atos dos Apóstolos. Isaías 9, verso 3. Amém? Tens multiplicado este povo, a alegria aumentastes. Alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Despojos é lucro de guerra. Tá? Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhe feria os ombros, o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo, e venha a paz sem fim, sobre o trono de Davi, sobre o teu reino, para estabelecer o firme mediante o juízo, e firmar o mediante o juízo, a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém? Você pode sentar-se. Já derrubei água na camisa. E nós vamos dar nossa melhor salva de palmas ao Senhor. Esse texto fala sobre o nascimento, Márcio, Patrícia, de Jesus Cristo. Isaías, ele profetiza, Vinícius, 700 anos antes, 700 anos antes destes fatos acontecerem. Então ele é um profeta messiânico. Como que você consegue identificar uma profecia, se é de Deus ou não? Ficamos sempre em dúvida, pastor Kleber. As profecias, a Bíblia diz assim que podemos julgá-las. O que é julgar? Examiná-las. E quando uma profecia ela é realmente de Deus para a nossa vida? Paulo e seu marido. Quando ela se cumpre. Agora, não é porque alguma palavra profética foi lançada sobre a sua vida que você não tenha, né, o que trabalhar por ela. Você tem que trabalhar por ela. Porque Deus disse através da boca de alguém que eu serei grande na terra. Amém. Acredito. Confio nessa palavra. Só que o que você faz? Você fica esperando, sentado, vendo a banda passar? Não, você trabalha. Mesmo que o seu começo seja muito humilde. Uma tia próspera, que todo mundo respeitava pela sua capacidade de gerenciar sua vida e multiplicar sua herança, reuniu a família para uma noite de Natal. E uma das suas sobrinhas, tinha uma sobrinha dela lá, fazia 3 meses que estava aprendendo a tocar violoncelo. Aquele violão grande que a pessoa fica dedilhando ou passa aquela passa o arco. E aí a pessoa então, a tia chega e fala assim, antes de nós cearmos, antes de nós comermos a comida e a ceia, eu gostaria que a fulana, vou colocar o nome dela, que a Joana, viesse aqui e tocasse o seu violoncelo. A menina parou assim,
Ela falou: minha tia não está fazendo isso comigo. Mas a tia era muito respeitada, Rahil. Era muito respeitada. E como a tia era muito respeitada, a menina foi trêmula ali, ó, e falou assim: tia, eu só estou há 3 meses aprendendo. A tia, se eu soubesse que a tia pediu para trazer o violão aqui na sua casa hoje, ia me colocar nesta situação, eu não tinha trazido. Ela falou: toca, filha, toca. E a menina trêmula ali começou a tocar, passando o arco naquelas cordas e dedilhando aquele violoncelo. A tia para, e todo mundo olhando assim. Não estava um som bonito, não estava um som assim diferenciado. A tia para e falou assim: alguém aqui, dessas 30 pessoas que está aqui, sabe tocar um violoncelo? Ana, alguém respondeu assim: não, aqui ninguém sabe. Eu vou fazer a pergunta de novo: alguém aqui sabe tocar violoncelo? Os 30, não. Então, o que ela sabe sobre violoncelo está acima do que você sabe sobre violoncelo. O que ela tem de conhecimento sobre o instrumento está acima do seu conhecimento. Então, aqui, nesta sala, com mais de 30 pessoas, ela é a especialista, mesmo aprendiz em violoncelo. Tem coisa, Cadu, que aquilo que você sabe, e alguém não sabe nada, você é o especialista. Tem coisa que tem que sempre dar o primeiro passo. A gente tem que dar o primeiro passo, e às vezes, quando as pessoas estão dando primeiros passos, recebe muitas críticas, e essas críticas que a pessoa acaba recebendo, inibe ela de continuar. Eu estou falando com você que está na sua casa agora. Ela inibe as pessoas de continuar. Por isso que nós, crentes, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, reunidos no dia de Natal, no templo e nas casas, nós estamos aqui para que a presença de Deus sobre a nossa vida vai potencializar aquilo que nós já sabemos, pouco ou muito, mas nós vamos caminhar para um alvo maior. Você pode dar um glória a Deus onde você está. Nós vamos avançar para um alvo maior. Nós vamos ter uma ideia melhor daquilo que nós fazemos. João, aquilo que você sabe de mesa de som. Pode alguém dizer para você assim: o Joãozinho não sabe nada dessa mesa de som. Mas eu não sei nada dessa mesa de som. Aquilo que você sabe dessa mesa de som é maior do que todo o conhecimento que eu tenho e qualquer um aqui tem. Entendeu? E às vezes nós temos que cada dia melhorar aquilo que a gente faz. Mas como melhorar aquilo que a gente faz? Vou chegar lá. Nasce profeta Isaías, ele diz assim: um menino vos nasceu. Coloca, Rafa, para mim, fazendo um favor. Um menino vos nasceu, um filho se vos deu, e o seu nome será maravilhoso. Alessandro, o governo está sobre os ombros dele. Ele tem toda a autoridade, ele tem todo o poder, ele é o nome sobre todo nome, ele é o nome que nos abençoa. Você pode dar um glória a Deus por isso? Toda situação, como eu disse no culto do FAD aqui, toda situação que você enfrenta, ela tem um nome. Mas o nome de Jesus está acima de todo nome. E o nome de Jesus, que está acima do nome daquilo que te aflige, pode suplantar toda dificuldade. Olha o que diz Isaías: porque um menino nos nasceu. Nasceu, menino, dona Cida. Um filho se nos deu, dado. Deus deu o seu filho, Roseli. Renato, Deus deu o seu filho. Não, Jesus disse assim: não é eles que estão tomando a minha vida, eu estou entregando a minha vida. Eu estou entregando para depois eu tomá-la de volta. Jesus estava dizendo: eu vou entregar a minha vida e depois eu vou ressuscitar. Olha que coisa linda, irmãos. Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer para você, que eu vou fechar com isso depois no final. O corpo de Jesus
Se uma pessoa morre, é como carne. Se você, um dia desses, irmãos, eu comprei meio quilo de bife, carne. E descarreguei a compra. E você acredita que eu esqueci a carne dentro do carro? E foi um dia, 2 dias, uma semana. Irmãos, o carro em movimento não tinha cheiro. Abria o vidro saía, o cheiro saía. Mas a hora que você entrava no carro, as crianças que entravam no carro comigo, quem entrava no carro comigo, a gente ficava procurando quem foi. Já procurou quem foi? A minha sogra, eu fui lá visitar a minha sogra nesses dias. A gente abriu o vidro do carro para entrar no carro e vir embora. A hora que abriu o vidro do carro assim, ela começou a cair na risada. Eu falei, só está achando que sou eu. E eu estou achando que é a senhora. Só está achando que é um de nós aqui. Falei, esse cheiro está demais aqui. E ela começou a rir, não parava mais de rir. E nós também. Eu falei, Lourdes, tem alguma coisa aqui. Não é possível. E aí eu falei, vamos dar uma olhadinha. Vamos aproveitar que está aqui. Vamos tirar essa cisma. No porta-mala tinha caído o pedaço de carne. E tinha ficado ali 8 dias, 9 dias. Aquilo estava podre. Aquilo não tinha... nem dá para cachorro e gato. É lixo. Agora, diz que a carne humana tem um cheiro muito forte. E o corpo se decompõe. Presta atenção e segura o mistério, como diz os primos. Segura o mistério. O corpo de Jesus não se decompôs, não apodreceu, porque ao 3º dia ele ressuscitou. É um corpo que não teve nenhum transtorno. Normalmente, quando a pessoa era crucificada, eles quebravam as pernas. Isaías tinha dito assim, nenhum dos seus ossos se quebrará. Aquele dia, os guardas que tiraram, ou as pessoas que tiraram ele da cruz, não quebraram as pernas, esqueceram. Deus os distraiu. É isso que eu falo, que é quando o Senhor abençoa a nossa vida de ponta a ponta. É assim que Deus quer fazer na sua casa. O Senhor cumpre promessas na sua vida. Um menino nos nasceu, Rafa, um filho nos deu, há governo sobre o seu ombro, e o seu nome é maravilhoso. Sabe o que significa maravilhoso? Maravilhoso? Tem muita gente aqui maravilhosa, sim ou não? Maravilhoso quer dizer estupendo, magnífico. É isso que Deus é. Ele é estupendo, Ele é maravilhoso, Ele é magnífico, Ele é o melhor, Ele é o maior de todos, Ele é o Senhor absoluto no céu e na terra. Esse menino cresceu e no seu nome é Jesus Cristo, Jesus Salvador, Cristo, irmãos, nosso Cristo, nosso amado, nosso ungido, o Salvador ungido do Senhor na sua vida, aquele que é, que era e sempre há de ser. Olha outra coisa, seu nome será conselheiro. Que é conselheiro? Dirige caminhos. É isso aí, Zambon. É o Senhor que dirige os nossos passos. Vistes um homem reto sobre a terra, debaixo do céu? O Senhor está com ele. Deus vai dirigir os teus passos. Não terminou o ano da nova história ainda. Tem coisas que podem acontecer. Deus forte, forte. Às vezes a gente fala assim, faz uma oração forte, irmãos. A oração pode ser linda, a oração pode ser especial, a oração pode ser magnífica, mas quem não tem oração forte, tem um Deus forte que ouve um clamor de um povo. É o Senhor que ouve o nosso clamor. Você pode dar um glória a Deus por isso? A oração mais forte da Bíblia é a oração do centurião. Ele chega até Jesus e ele fala para ele assim, o senhor pode ir na minha casa? Ele manda as pessoas, você pode ir na minha casa? Jesus estava indo. Chega outro e fala assim, não precisa vir mais, que já morreu a menina. O centurião vai receber Jesus e fala assim, o senhor não precisava ter vindo na minha casa.
o senhor não precisava nem ter vindo aqui. Mas já que o senhor veio, alguém bateu nas costas dele e falou assim: não incomoda mais não, ela já morreu. Jesus olhou e falou assim: morreu não. Morreu não. Ela vive. Ela vive. Eu troquei, não é o centurião não, tá? Mas eu vou chegar no centurião. Ela vive. Jesus nunca chega atrasado. A oração do centurião é essa. Ele chega até Jesus falando assim: não precisa ter vindo não. Diz só uma palavra, e o meu servo que está lá na minha casa vai ser curado agora. Diz só uma palavra e o meu servo vai ser curado agora. Jesus falou assim: eu nunca vi uma fé como essa. Sabe o que Jesus estava dizendo, pastor? Eu nunca vi uma oração assim. Alguém crer de tanta forma assim, de tanta confiança assim. Foi uma oração bonita? Não. Ele falou assim: porque eu também sou um homem que tenho pessoas que estão abaixo e acima de mim. Quem está abaixo eu falo vem, ele vem. Quem está abaixo eu falo vai, ele vai. E eu também obedeço ordem e também dou ordem. E se o Senhor der uma ordem, o meu criado será curado. Irmãos, esta é uma oração de confiança. O Deus que ouve a tua oração é forte. Olha o que ele mais fala aqui: Pai da eternidade. Então Deus não está preso a um tempo. Ele é o Deus do ontem, Ele é o Deus do hoje e do eternamente. Príncipe da paz. Ele quer trazer paz para a sua casa. E agora eu quero fechar com Pedro. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 14. O discurso de Pedro. Pedro, irmãos, a gente tem Pedro assim como um homem bruto, ignorante, que não sabia de nada, que não conhecia nada, um homem comum. E Paulo é o elitizado, e Pedro é o bruto. Não, Pedro só tinha temperamento forte, como muitos nós aqui. Como muito da gente, Pedro era sanguíneo. Tem gente aqui que é sanguínea, mas depois que passa também é um cordeiro. E Pedro tinha um temperamento muito forte, mas Pedro não era ignorante. Meu Deus, um homem ignorante não fala o que ele falou aqui. Um homem ignorante não consegue discorrer, Felipe, Tiago, o que ele falou aqui. De jeito nenhum. Eu vou tentar explicar, porque é isso que eu quero que aconteça na minha vida e na sua. Olha só. Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz, nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens aqui não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia, 9 horas da manhã. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e os velhos sonharão. Eles estavam reunidos, Jesus já tinha morrido. Jesus nasceu, morreu, ressuscitou. Vamos juntos? Nasceu. Mais uma vez, bem forte você na sua casa também. Nasceu, morreu, ressuscitou. Quando Jesus ressuscita, ele sobe aos céus. Mas antes dele subir ao céu, ele passou ordens. Ele deu diretrizes. E Jesus tinha 12 discípulos. 12 discípulos.
o abençoado do Judas pulou do barco. Mas na igreja Floriano Peixoto não tem ninguém que pula do barco. O barco pode balançar, mas estamos firmes. Você pode dar um glória a Deus por isso? E eles estavam ali reunidos no lugar de oração. E aí a presença de Deus veio. Ali se chamou Pentecostes. Por que nós somos pentecostais, Graziela? Porque nós acreditamos no sobrenatural, no poder do Espírito Santo na nossa vida, que nos faz caminhar. Ponto. Quando desceu o Espírito Santo, foi a primeira descida de batismo do Espírito Santo. Houve línguas estranhas, e eles já chegaram a ver. O evangelista Lucas relata que línguas de fogo foram repartidas na cabeça de cada um, e eles falavam em outras línguas. E houve um barulho ensurdecedor. Diz lá em Curitiba, que uma igreja pequena, nossa, perto ali da cidade grande de Curitiba, pegou fogo. E ficou em chamas. E aí chegou o corpo de bombeiro para apagar, e chegou o prefeito daquela cidadezinha para ver, e o pastor, vendo a igreja queimar, olhou para o prefeito e falou assim: só assim para você vir na minha igreja, né, prefeito? Ele falou: também foi a única vez que ela pegou fogo? Trocadilho à parte, o fogo de Deus nesse lugar vai atrair pessoas. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aquele fogo veio sobre a igreja. E eles começaram a falar em línguas estranhas. Eles oravam muito alto. E eles oravam em línguas que o povo entendia e o povo não entendia. E aí, irmãos, negócio novo desse, um negócio assim que a pessoa não está conseguindo entender, é mais fácil falar assim, diaconisa: estão bêbados, estão embriagados, estão cheios de vinho. E aí, 9 horas da manhã, eu fico imaginando como que aconteceu. Tinha quase 120, tinha os discípulos. Aí estava todo mundo ali fora, todo mundo ali dentro da casa, e a multidão lá fora. Tinha uma multidão lá fora. Eles estão bêbados, não sei o quê, isso aí, aquela conversa toda. Aí eles começaram a ver quem que ia falar. Quem que ia sair lá fora e discursar? Irmão, sabe quem foi? O Pedro. Por que será que Pedro foi escolhido? Porque ele era mais ativo? Porque ele era mais proativo? Porque ele não era um camarada passivo? Ou ele tinha mais disposição? Ou porque ele tinha mais conhecimento? Ou ele era um cara que estudava? Ou ele era um cara que tinha preparo? Ou ele era um cara que, entre todos aqueles 10 que estavam ali, e quase 120 que estavam ali, era o único que sabia tocar o violoncelo, ou pelo menos algumas notas. Era o que tinha a melhor habilidade para tocar o violãozinho. Era aquele mais bem preparado. Então, já que o violoncelo está aqui, e não tem jeito, tem que tocar, pega quem sabe pouco, mas sabe. Pega aquele um que sabe menos, que sabe mais do que os outros, que tem um pouco mais de conhecimento do que os outros. Coloca ele. E Pedro foi. Só que o que Pedro não sabia, que agora ele não era um homem só letrado, ele não era um homem que só tinha conhecimento, ele não era um homem que tinha apenas a fala, mas ele tinha sobre a vida dele o poder do Espírito Santo de Deus. Agora ele é um homem que tinha o poder da presença, Egídio. E o poder da presença, junto com aquilo pouco que a gente sabe, faz toda a diferença. Você pode dar um aleluia por isso? O poder da presença de Deus na vida de uma pessoa, na sua vida, na sua casa, na sua família, vai pegar o pouco que você sabe, vai pegar aquilo que você tem de conhecimento e vai trazer um resultado que nós nunca imaginávamos que pudéssemos ter. E é isso que eu quero que aconteça na sua casa, na sua família,
que o poder da presença de Deus venha sobre você de uma forma sobrenatural, e aquele pouco que você sabe, aquele pouco que você tem conhecimento, vai trazer um resultado inimaginável. Você pode dar um glória a Deus por isso? E Pedro continua no discurso: nós não estamos bêbados, 9 horas da manhã, você acha que a gente está bebendo? Isso aqui não é bebida, não. E Pedro falando, isso aqui, eu fico imaginando os demais. Xangai, eu fico imaginando os 120. Mas da onde que surgiu essa autoridade? Mas da onde que surgiu isso? Nós vimos um fato especial aqui. E tem um menino aqui, ó, esse menino aqui, levanta a mão você, filho. Os dois. Você que levantou, você mesmo que levantou, e o da frente, o seu cantor também, os dois. 2 talentos. 2 talentos que a gente não conhecia. Só que Deus pega aquilo que eles já sabem. Deus pega aquilo que eles têm conhecimento. E a presença dele vem sobre a vida deles. E aquilo que eles sabem, Deus potencializa. É isso que eu quero que aconteça na sua casa. Você está me entendendo? Quem está conseguindo me entender na sua casa está me entendendo? Olha só, e o Pedro fala assim, ó: e até sobre servos e sobre servas derramarei do meu espírito, e naqueles dias profetizarão ao povo. Tem certeza que é o Pedro que cortou a orelha do sacerdote, do soldado do sumo sacerdote? Tem certeza que é o Pedro que Jesus falou assim: arreda-te de mim, Satanás? Todo mundo assim, é o Pedro. Pedro ele é proativo, ele tem disposição, ele tem ânimo, então ele vai. Irmãos, presta atenção. O camarada tinha 10 anos de empresa. 10 anos de empresa. Trabalhava 10 anos ali. Chegou um outro para trabalhar. 2 anos de empresa. A empresa, uma empresa que tinha gerentes, que tinha patrões, que tinha CEO. O chefe daquela seção promoveu o camarada de 2 anos para ser chefe da seção toda. O que tinha 10 anos, que sabia tudo da seção, chamou o patrão e falou para ele assim: eu estou muito triste. Eu tenho 10 anos aqui. E esse aqui só tem 2 anos. E hoje ele é promovido e eu estou aqui ralando. O senhor foi injusto. Ele falou: eu vou te atender. Eu vou te atender. Eu vou conversar com você. Mas antes disto, eu quero fazer eu preciso de fruta. Porque eu quero explicar com frutas uma coisa para a minha equipe. Tem um varejão ali perto. Pega seu carro, vai lá e me traz 20 abacaxis. Só faz isso para mim, depois eu vou dar tempo para você, eu vou explicar para você, nós vamos conversar e eu vou explicar para você. Ele chegou na varejão, voltou, sem nenhum abacaxi, e falou assim: patrão, os abacaxi estão tudo verde. Todos verdes. O patrão falou: não tem problema. Chamou outro, que foi promovido, 2 anos de empresa. Falou assim: filho, vai no varejão ali, me traz 10 abacaxis. Me traz 10 abacaxis. Eu quero explicar um negócio, uma dinâmica para a nossa equipe aqui, e eu preciso de abacaxi para que a gente possa degustar junto. O rapaz chegou lá, abacaxi tudo verde. Pegou o carro dele, procurou um outro mercado. O abacaxi estava bacana, madurinho. Falou para a pessoa assim: você pode cortar para mim os abacaxis e embalar? Tudo em fatias, iguais. Embala, beleza. Daqui a pouco chegou e falou assim: patrão, eu demorei uns 5 minutos a mais, porque é o seguinte, naquele que o senhor mandou comprar, para marcar na conta da empresa, está tudo verde. Está tudo verde. Não tem condição de usar o abacaxi, não tem. Só que eu tomei a liberdade, já que eu estou na rua mesmo, eu procurei um outro mercado. Eu paguei com o meu dinheiro, depois o senhor me reembolsa. E outra coisa, para adiantar o serviço, eu já trouxe tudo cortado, fatiado e colocar na mesa, só para o senhor poder já fazer a dinâmica que o senhor precisa. E o outro, que está há 10 anos, ficou olhando assim. O patrão passou e falou assim: se entendeu porque ele foi promovido? Você entendeu porque eu promovi ele? Você entendeu porque ele está hoje no comando do negócio da sessão? Não precisa falar mais nada. Pedro era esse camarada.
Só que agora o que Pedro não sabia, que além da disposição, ele tinha a unção. Você pode ter disposição, a nossa força acaba. Mas o Senhor diz assim: os que confiam no Senhor renovarão as suas forças como forças de águia. Você vai correr e não vai se cansar. Você vai caminhar e não vai fatigar. Você pode dar um glória a Deus por isso. E aí Pedro faz mais forte ainda. Ele fala assim, ao 19: e mostrarei prodígios em cima do céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor e fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue. Mas antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá que todos que invocaram o nome do Senhor será salvo. Olha, gente, eu estou dizendo para você, tem dificuldade sim, mas quem clamar pelo nome do Senhor será salvo. Aquela multidão olhando Pedro pregar, e Pedro pregando com aquela autoridade que ele nem era acostumado, nem sabia administrar toda aquela autoridade. Varões israelitas, atentei a essas palavras. Jesus o Nazareno, verso 20, Rafa, 27, perdão. Jesus, 22, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, com prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pela determinação e desígnio e presciência de Deus. Deus entregou. Ninguém matou ele não, mas vocês foram instrumentos que mataram Jesus, disse para o povo, crucificando por mãos de homens ruins, ao qual, porém, Deus ressuscitou. A autoridade desse homem, rompendo grilhões da morte. Portanto, não era possível fosse ele retido por ela, porque a respeito dele se diz, Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Um homem que sabia tocar violoncelo, gente. Um homem que tinha conhecimento. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exaltou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará minha alma na morte, nem permitirás que o seu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na sua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer claramente a respeito do patriarca Davi. Davi era rei, famoso, com herança. Olha quem criou aquela frase do sepulcro vazio, foi Pedro. Davi, porém, morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Olha que coisa linda, irmãos. Depois ele fala assim para nós aqui, de uma forma muito clara: a este Jesus Deus ressuscitou, dos que todos somos testemunhas, exaltado pois à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis, porque Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Da onde esse homem tinha tanto conhecimento? Esse homem sabia tocar o violoncelo, e o Senhor pega a unção, o poder da presença na vida dele, e potencializa tudo, e faz a diferença. E eu quero que isso aconteça na sua casa hoje. Quem crê comigo vai dando glória a Deus. Depois ele diz assim, 36, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus fez Senhor e Cristo. Ao resultado. É isso que você vai ter a partir de hoje. Irmãos, eu quero que você tenha resultado. Abra sua mão, por favor. Você não veio no domingo de manhã, no domingo de Natal, no templo. Não está online agora com a sua família, para não ter um resultado. Você está aqui hoje para ter resultado. Abra sua mão. Enquanto eu leio, isso vai acontecer com você. Ouvindo eles estas coisas, o coração deles quebrantou, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos? Respondeu Pedro: arrependei-vos cada um e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós é a promessa, para vossos filhos, para os que ainda estão longe, isto é, Piracicaba,
e para quantos o Senhor Deus chamar. E com muitas outras palavras testemunhava e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os pés de alface não se perderam, gente. A semente frutificou. Então, que lhe aceitaram a palavra, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Olha bem para mim que eu vou dizer para você: as suas mãos vão ver resultado do seu trabalho pelo poder da presença de Deus. Quem crê, glorifica e aplauda forte esse nome que é santo. Você pode se colocar de pé. A banda pode vir aqui no altar. A ressurreição de Jesus, Vandão, ela eliminou o maior inimigo do homem, que é a morte. E ela trouxe a maior esperança, que é a vida. E a vida eterna. E hoje, eu estou emocionado, sabe por quê? Não porque você veio, não. Porque o poder dessa palavra vai alcançar a sua casa. Iago e todos que estão aqui, eu libero uma bênção sobre a sua vida e você que está na sua casa. Você vai ter resultados das suas ações. Os seus vizinhos vão olhar para você como aqueles 11 olhavam para Pedro. Mas como que sabe tudo isso? Se Pedro foi pregar em nome deles, é porque Pedro era o único que tinha condição. O que Pedro não sabia é que agora as suas condições, Júlio, não eram mais só terrenas. Havia o sobrenatural sobre a vida dele. E é o sobrenatural que está aqui hoje para abençoar a sua família, Letícia, lá de Assis, para abençoar a sua família que está online, a sua, Bruna. Deus é contigo, Bruna. Deus é contigo, igreja. Quando nós sabemos um pouco, mas o poder da presença vem sobre a nossa vida, aquele pouco vai surpreender. Você sabe, irmãos, de verdade, o que eu penso é que a igreja sede de Piracicaba, a igreja sede aqui em Piracicaba, precisava de um casal, de uma família mais bem preparada do que eu e a Lourdes e os meus filhos. A gente é pedra bruta. A gente é pedra bruta. A única vantagem que a gente tem é coragem de ir. É a única vantagem. Só que quando eu penso isso também, eu fico pensando assim. O estado de São Paulo também podia ter um presidente mais bem preparado. Mas aí eu fico pensando assim, que quando a presença de Deus vem e pega aquilo que você tem de melhor, o que você tem de melhor? A menina era a única que tocava violoncelo. E pega a disposição de uma pessoa, que é o que ela tem de melhor. Ele não volta para casa sem abacaxi, ele vai dar um jeito. E se não achar abacaxi na cidade, ele vai comprar manga. E se não achar manga, ele vai tentar trazer melão. E conhecendo o pastor Toninho do jeito que eu conheço, ele vai comprar a fruta da época porque está mais barata. Quem é assim também aqui, levanta a mão. Mas sem fruta não fica na nossa casa. Né, Alexandre? Não fica na nossa casa. Aí o próprio Deus pega Pedro, aquele que a gente acha que era o menos preparado. Por que não pega João, que vinha com uma palavrinha de amor? Gente, ele morreu e ressuscitou. Não, tem que vir alguém que fala assim, arrependei-vos dos vossos pecados. Pegou o que tinha de melhor ali, e ele foi lá e fez. E hoje, Deus vai pegar o que você tem de melhor. E vai, ó. Quem recebe para a sua vida, dá um glória a Deus. Fala assim, meu Deus,
pega o que eu tenho de melhor. E o poder da sua presença na minha vida vai abrir as portas, vai abrir os caminhos, e eu vou ver o sobrenatural acontecer na minha casa. Quem recebe essa bênção, dá glória a Deus. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.